É bastante possível que você já tenha ouvido falar sobre o espírito de Jezabel pelo menos uma vez na vida. Mas a grande maioria das pessoas acredita que ele está apenas associado aos pecados da prostituição e perversão. No entanto, na realidade, não é apenas isso. O espírito de Jezabel possui muitas características que impedem o crescimento da igreja e afastam as pessoas da presença de Deus. E você deve estar se perguntando: mas pastor, quem era Jezabel? Jezabel é considerada a pior mulher de todo o Antigo Testamento. Ela era casada com o rei Acabe e trouxe práticas pagãs para Israel que desagradaram muito a Deus. Ela era uma rainha muito perversa que promoveu a idolatria e matou muitos profetas, além de persuadir seu marido a adorar um Deus diferente do Senhor. Ela apoiava 850 profetas dos deuses Baal e Axera. Esses profetas realizavam rituais detestáveis que provocavam a ira de Deus. O mal que habitava no coração de Jezabel era tão grande e forte que até Elias, um dos maiores e mais importantes profetas levantados por Deus, fugiu com medo de suas ameaças e chegou a pedir ao Senhor que tirasse sua vida no livro de 1 Reis 19. Elias, com medo, fugiu para salvar sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou seu servo ali. Ele mesmo foi mais um dia de viagem pelo deserto. Chegou a um arbusto de retama, sentou-se embaixo dele e orou para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tire minha vida, não sou melhor que meus antepassados. Mas Jezabel foi punida por Deus, que encheu Elias de coragem, e ele voltou e profetizou que ela teria uma morte sangrenta e que os cães comeriam seu cadáver. E foi exatamente isso que aconteceu. A Bíblia nos diz que um homem chamado Jeú matou o filho de Jezabel, e por causa disso, ela o desafiou. Então Jeú enviou alguns homens para matá-la. Eles invadiram o palácio e jogaram Jezabel pela janela. Jeú então passou com seus cavalos por cima dela. Quando foram enterrá-la, encontraram apenas seu crânio, pés e mãos, pois os cães haviam comido o resto. As ações de Jezabel contra o povo de Deus foram tão destrutivas que seu nome foi adotado por um espírito maligno muito poderoso, cujo único propósito é destruir a autoridade de Deus, sendo seu alvo favorito a igreja. Infelizmente, em quase todas as comunidades cristãs, existe uma Jezabel que engana as pessoas e impede seu crescimento espiritual, e Deus quer usar-nos para derrotar esse espírito maligno para que seu povo possa ser abençoado. Mas como podemos determinar se o espírito de Jezabel habita entre nós? Existem algumas características que podem indicar a presença de uma Jezabel em sua igreja, e a primeira é a prostituição. No livro dos Reis, capítulo 9, nos é dito que Jezabel era uma mulher vaidosa, acostumada a alcançar seus interesses através da sedução. Na Bíblia, o termo prostituição tem o significado de infidelidade, tanto marital quanto espiritual. Quando uma pessoa não é fiel a Deus, está se prostituindo. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Jezabel praticava tanto a prostituição sexual, traindo seu marido, quanto a feitiçaria, traindo o Deus de Israel. O espírito de Jezabel entra nas igrejas através de pessoas que não estão vivendo uma vida de santidade. Portanto, pastores e outros líderes devem ser cautelosos sobre quem colocam diante do altar para ministrar. Eu sei que todos nós somos pecadores imperfeitos, mas a pessoa que está à frente de um departamento na igreja precisa estar vivendo uma vida de santidade. Uma pessoa que está no pecado da fornicação e prostituição, por exemplo, não está preparada para liderar porque precisa ser restaurada, e devemos fazer isso com amor e paciência, nunca expondo ninguém em público. Além desta situação, também existe a prostituição espiritual. Muitos membros da igreja são rebeldes em relação à comunidade onde se reúnem. Pessoas assim pulam de galho em galho, buscando onde podem encontrar alguém que as agrade, e todos os dias procuram uma igreja e um pastor que atendam aos seus desejos. Quando não estão satisfeitas, criam intrigas para minar a liderança. A segunda característica do espírito de Jezabel é a idolatria. A Bíblia nos diz que Jezabel adorava ídolos e tinha um exército de profetas, mais de 850 homens apoiados por ela, para adorar deuses estrangeiros. Hoje em dia, raramente vemos essa prática,
Mas a idolatria vai além de imagens esculpidas. Idolatria é qualquer coisa que tome o lugar de Deus em nossos corações, pois o Senhor deve ser nossa prioridade na vida. Por exemplo, hoje existe um mundo gospel onde personalidades como cantores e pastores se destacam mais por seu carisma e talento do que pela fé em Jesus. É aí que o espírito de Jezabel opera, fazendo com que as pessoas idolatrem a celebridade gospel mais do que o próprio Senhor. E isso é algo que Deus detesta. A terceira característica do espírito de Jezabel é a manipulação. Jezabel era manipuladora, queria que tudo fosse do seu jeito. Ela até convenceu seu marido a abandonar o Deus de Israel e adorar o Deus Baal. Além disso, ela era muito invejosa. Certa vez, ela tramou uma mentira para que um homem chamado Nabote fosse morto simplesmente porque seu marido desejava sua terra. Assim, ela tirou a vida e a propriedade de um homem inocente. Uma pessoa manipuladora mente para alcançar o que deseja, trai ou apunhala outros pelas costas e busca vingança contra aqueles que se recusam a fazer suas vontades. O espírito de Jezabel entra em muitas igrejas através de pessoas que querem controlar tudo. Alguns desses indivíduos já ocupam posições de autoridade profissionalmente e refletem essa atitude dentro da igreja, pensando que podem dar ordens a seus irmãos como se fossem empregados ou subordinados no local de trabalho. A igreja não é um lugar para maltratar ninguém, mas sim para demonstrar amor e companheirismo. Se alguém ocupa uma posição de poder na sociedade, isso deve ser deixado do lado de fora. Na igreja, todos somos irmãos e irmãs e devemos servir uns aos outros em amor, como disse o apóstolo Paulo em Gálatas 5. Portanto, devemos ter cuidado ao nomear alguém para um cargo de liderança que não trate bem seus irmãos. E, finalmente, a quarta característica do espírito de Jezabel é a perseguição. Esta mulher perseguiu os profetas de Deus a ponto de muitos terem que se esconder para evitar serem mortos. Muitos profetas até morreram por causa de Jezabel, e o próprio Elias foi ameaçado por ela. Uma das razões para essa perseguição é que os profetas daquela época falavam a verdade e não o que Jezabel e seu marido queriam ouvir. Da mesma forma, o espírito de Jezabel pode ser observado em igrejas onde as pessoas são perseguidas por seus próprios irmãos e irmãs. Há igrejas onde tudo já está estabelecido de tal forma que quando um homem ou uma mulher de Deus propõe mudanças, eles são perseguidos e enfrentam perseguição externa de pessoas ou situações locais que vêm de fora da igreja. Isso é algo normal, mas o espírito de Jezabel opera dentro da igreja. Esta é uma estratégia do inimigo para enfraquecer o povo de Deus, pois Jesus sabia seus pensamentos e disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Portanto, tenha muito cuidado com pessoas que falam mal dos seus irmãos ou líderes perseguidores e membros, pois estão sendo usados pelo espírito de Jezabel. Eu sei que não precisamos concordar com tudo o que vemos e ouvimos na igreja, mas Deus nos chama para interceder e exortar, se necessário, a não causar divisões ou brigas. E como vimos no início deste vídeo, o fim da vida de Jezabel foi terrível. Além disso, no livro do Apocalipse, Jesus dá a seguinte advertência à igreja de Tiatira por tolerar este espírito de Jezabel entre eles. Ele disse: eu conheço suas obras, seu amor e fé, seu serviço e perseverança, e que você está agora fazendo mais do que você fez no início. No entanto, eu tenho isso contra você. Você tolera aquela mulher Jezabel, que se chama profetisa. Por seus ensinamentos, ela engana meus servos para a imoralidade sexual e o consumo de alimentos sacrificados aos ídolos. Dei tempo a ela para se arrepender de sua imoralidade, mas ela não está disposta. Por isso, eu a lançarei numa cama de sofrimento e farei com que aqueles que cometem adultério com ela sofram intensamente, a menos que se arrependam de suas obras. Eu ferirei seus filhos com a morte, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda corações e mentes, e retribuirei a cada um de vocês conforme suas obras. Portanto, se houver alguém em sua igreja com essas características, comece a orar por essa pessoa, pois ela pode estar sob a influência de um espírito demoníaco que precisa ser expulso. Mas cuidado para não ser usado pelo inimigo,
envolvendo-se em fofocas e difamando essa pessoa. O amor é o cumprimento da lei, e como cristãos, devemos buscar a paz acima de tudo. Muitos desses indivíduos são meramente religiosos e ainda não tiveram uma verdadeira experiência com Deus, então eles precisam de nós para abençoá-los. No entanto, se a pessoa se recusa a ser tratada, não há nada que possa ser feito. A Bíblia é muito clara sobre o que Deus fará com aqueles que permitem que qualquer espírito demoníaco domine suas vidas. O salmista escreveu: "Portanto, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na assembleia dos justos, pois o Senhor vigia pelo caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição."